Graça e paz, igreja do avivamento. Amém. Amém. Vocês são lindos. Louvo a Deus pela vida de vocês. Desde já, para mim é um motivo de gratidão estar aqui nesse lugar. Agradeço ao convite dos pastores, do apóstolo, pela confiança de entregar o púlpito. Estou aqui para trazer uma palavra de Deus ao teu coração e sei que Deus vai falar conosco nessa noite, amém? Então vocês são lindos. Trago um abraço da nossa igreja também, Iacel. Para quem não me conhece, já foi dito meu nome, sou Christian. A gente está ali em Curado, já há 18 anos como igreja ali no Curado, vai fazer 19 anos esse ano agora. E a gente tem falado do amor de Deus naquele lugar e Deus tem libertado, Deus tem feito grandes coisas naquele lugar, amém? Agora tem uma coisa que a gente precisa lá no Curado. Diga assim, qual é, pastor? É uma rede de homens linda como vocês. Você pode dar um aplauso, Senhor, pela vida de vocês mesmo? Mas a gente vai chegar lá, amém, queridos? Vocês liberam essa unção sobre a minha vida. Amados, abre a tua Bíblia em Hebreus. Hebreus 12, 1. É o texto base, né? Que diz assim: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Pai das luzes, nós te louvamos nessa hora, te bendizemos, te glorificamos e te exaltamos. Reconhecemos a tua soberania sobre nós, Senhor, e pedimos que o teu Santo Espírito venha nesse lugar, nessa noite, e venha falar ao nosso coração, pois a ti tributamos glória, louvor, adoração e exaltação, e os santos dizem amém. Primeira coisa que nós podemos observar é que esse texto ele fala de uma perseverança no meio das provações, e ele nos orienta a seguir a Cristo, se nós formos analisar do versículo 1 até o 8º, a olhar para Cristo como nosso exemplo de quê? De perseverança. O texto fala que nós não devemos paralisar, ficar neutralizado no meio do caminho. Quero também um abraço muito forte ao meu amigo de longas datas, Sadi. Você pode dar um aplauso pela vida de Sadi, pastor Sadi. Pastor Sadi foi meu barbeiro na aeronáutica. Passamos ali 4 anos juntos, não foi, Sadi? Que Deus te abençoe, meu irmão. Você é uma bênção, amém? Eu fico muito feliz em ver você e ver o que Deus está fazendo na sua vida. Então o que nós podemos observar é que Cristo, ele é o nosso exemplo a se seguir. E a rede ela é bem propícia à temática de não pare. É uma ordem, graça e paz. Nessa noite, o Senhor nos dará estratégias para não pararmos na caminhada. Amém ou não amém? Essa é a noite. Tá bom para ouvir? Está sendo transmitido, é? Então tem que falar no microfone mesmo, que eu gosto de gritar um pouquinho, tá, irmão? Olha, ei, Deus ele está dizendo, olha, é necessário que para você não parar, siga o exemplo do meu filho. Então nessa noite o Senhor nos dará algumas estratégias para que a gente não pare. Ele mostrará algumas coisas que têm acontecido, que tem feito a gente parar. Amados, Cristo ele é o nosso maior exemplo de perseverança no propósito. Não tem como perseverar no propósito se a gente não focar os nossos olhos para frente, para o alvo, para Cristo. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Então nós devemos olhar para o alvo, focar os nossos olhos no alvo. Ele é o nosso alvo. Lá em Lucas, capítulo de número 9, se você puder abrir a sua Bíblia, senão não tem problema. Lucas 9, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar a ministração agora para
pastor George, ele passa para a mídia, se puder. Deixa eu passar aqui, tá, pastor? É rapidinho. Então nós devemos focar os nossos olhos em Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Deixa eu passar para ele aqui rapidinho. Quando nós perdemos o foco, o olhar, esse olhar, passei para George. Quando nós perdemos esse olhar em Cristo, nós nos embaraçamos com muita coisa que a terra nos oferece. Lucas capítulo 9, versículo 23, vai falar algo muito interessante. Ele vai falar sobre tomar a cruz, seguir até o fim sem olhar para trás. Se nós olharmos, nós não podemos ser discípulos. Diz assim: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Existe uma ordem, e a ordem é olhar para Cristo, e é tomar a cruz, e não é só tomar a cruz, mas é seguir o caminho dia após dia. Diga assim: eu não posso parar. Diga: eu não posso desfocar. Porque muitas vezes nós focamos o nosso olhar em coisas aleatórias, pastor Alexandre, que a gente se perde no meio do caminho, a gente se entristece, a gente fica cabisbaixo, e o foco é só um, é focar em quem? Focar no autor e consumador da nossa fé. É olhar que existe uma cruz, e essa cruz nós devemos carregar todos os dias. Que pode dar um glória a Deus aí? Diga assim: eu devo carregar a minha cruz todos os dias. Ser discípulo de Jesus é compreender a sua missão e não abrir mão dela. É compreender qual é a minha missão. Deus me chamou para tocar teclado, me chamou para ser levita, músico. Eu tenho que permanecer, eu tenho que continuar. Eu não posso abrir mão desse chamado. Deus me chamou para ser um pregoeiro da palavra dele. Eu tenho que me especializar a cada dia, buscar mais da sua face, me derramar mais na presença do Senhor. Eu não posso retroceder, eu não posso paralisar. Deus me chamou para uma obra, amém ou não amém? Quem tem essa convicção? Deus te chamou para uma obra, e nessa obra você não pode retroceder. O texto de Hebreus fala que estamos cercados de uma nuvem espessa de testemunhas, por isso não podemos desistir jamais. Temos que nos afastarmos daquilo que tem trazido pensamentos de desistência. Posso fazer uma pergunta? O que tem feito você pensar em desistir, em parar? O que tem feito você puxar o freio de mão? O texto de Hebreus é bem claro. Ele começa dizendo: estamos rodeados de uma espessa nuvem de testemunhas. Ou seja, existem pessoas olhando para mim. Existem pessoas olhando para você, e você nem sabe, mas elas estão dizendo: eu queria ser crente como ele, eu queria ser um homem de Deus como ele, eu queria ser um pai de família como ele, eu queria ser um marido, um esposo, um filho como ele. Quem disse que não iremos passar por provas, por dificuldades que vão testar a nossa vida? Vamos passar, mas nós precisamos avançar. Pega na mão do teu irmão e diga: meu irmão. Pega na mão dele e diga: meu irmão, não pare não, é até a eternidade, hein? Aquele que colocou a mão no arado, não olhe para trás. Você pode dar um aplauso ao Senhor nessa noite? Não podemos parar, não podemos ficar, olha lá, assustado com o que está acontecendo. Eu nunca vi uma geração tão difícil de viver o evangelho como essa. Chegou a pandemia, que eu pensei que o negócio ia alavancar quando saísse. Lá foi preciso a gente cortar, meu apóstolo, o culto online antes do tempo, para poder o pessoal se programar para ir para a igreja. Eu acho que aqui não aconteceu isso não, mas no curado, irmão, acontece.
Tem coisas que só acontecem no curado. Eu sou do curado. Tem coisas que só acontecem no curado. Aqui eu tenho certeza que não acontece. Mas lá, quando eu falo isso, apóstolo, Priscila diz assim: mas tu só vive botando essas coisas ruins pro curado. Eu disse, mas acontece. Eu vou profetizar o contrário, dizer que não vai mais acontecer. Amém ou não amém? Mas acontece. O que tem feito você parar, pensar em parar? Em nossos dias, o que nós podemos ver é que uma geração de homens tem se levantado guerreando pela sua família. Amém ou não amém? Esses homens estão aqui? Esses homens têm aqui? Vocês estão aqui. Homens que têm dito assim: eu não vou parar. Eu posso descer? Eu não vou parar. Eu não vou neutralizar. Eu não vou puxar o freio de mão. Olha aqui, ó, jovenzinhos, ó, vindo buscar de Deus, aprender do Senhor. Alguém já ouviu falar no movimento Legendários? Quem já ouviu falar? Esse movimento nasceu lá em Guatemala, com Chepe, um pastor, um homem de Deus. E Deus colocou no coração dele de criar esse movimento. E já faz 10 anos que esse movimento está no ar. Tem restaurado homens, tem restaurado famílias, tem trazido a essência do ser homem na comunidade, na sociedade. Tem transformado muita gente. E é algo que é totalmente espiritual. Tem mudado a realidade de muitos na sua geografia. Eu subi a minha montanha lá em Manaus, com o apóstolo Renê. Ele fez uma convocatória e a gente subiu lá em Manaus, esse ano ainda, juntamente com o pastor daqui de vocês, Ronaldo. Subimos lá a Manaus e a gente viu o que Deus tem feito lá naquele lugar. Irmãos, 500 homens subindo aquela montanha, pastor Alexandre. Em todo momento era: ora, canta. E eu pensando em desistir desde o estacionamento, sabe? No estacionamento eu já estava pensando em desistir já. Eu disse: o que é que eu vim fazer nesse lugar? Isso aqui não é para mim, não. Eu pensava, eu sou um bom filho, um bom marido, um bom pai. Mas não tem nada a ver em ser bom. Não é sobre isso, não. Não tem nada a ver com isso. No estacionamento, quando eu vi aquela agitação toda, eu disse: não tem nada de Deus aqui. Tem nada de Deus. Bora, 10 sentadilha. Em 1, 2, 3, flexão. Corre para lá, corre para cá. Eu disse: eu vou desistir disso aqui. Eu pensei várias vezes. Quando eu cheguei na floresta amazônica, que eu pensei em desistir também algumas vezes, tinha o apóstolo Paulo lá de Manaus. Vocês conhecem o apóstolo Paulo lá de Manaus, 12 do apóstolo Renê de igreja, né, ministerial. 30% da saúde. Diabético, pensando em desistir, diabético já em fase terminal. Animadinho, o pastor Alexandre subindo lá. O menino na frente diz: eu desisto. Tirou a mochila, tirou tudo. A gente começou a ir para lá. Estou abrindo só um parênteses para chegar onde eu quero chegar. E o chefe da família, que era legendário, a gente recebe o nome não de legendário, quem está fazendo é senderista, é aquele que caminha. Ele disse para mim assim, ó: família não abandona família. Família não deixa família para trás. Família não dá brecha. O que é que tem a ver com o tema de hoje? Tudo. Eu não posso parar. Eu não posso ficar aleatório. Existe uma família que precisa de mim como homem de Deus
Deus nessa geração. Existem discípulos que estão olhando para a gente, estão se inspirando, e a gente precisa ser exemplo para estes homens. E eu disse, meu Deus, o que é que eu vou dizer para minha esposa, para os meus discípulos, para os meus filhos, que eu voltei um desistido, um fracassado, um cara que parou no meio do caminho, no meio da jornada. Bota o dedo de profeta no rosto do seu irmão e diga, meu irmão, você está proibido de desistir. Você está proibido de jogar a toalha. Você está proibido de abandonar a sua fé. E eu olhei para o apóstolo Paulo, quando eu olhei para a primeira montanha, eu disse, é nessa que eu vou me ferrar todinho, eu vou desistir agora. Com o joelho ferrado esquerdo, anos e anos e anos com o joelho com ruptura, tudo ferrado aqui no meu joelho, ligamento. Aí Deus disse assim para mim, tu estás olhando para onde? Para a montanha? Nesse lugar eu abro exceção para tu. O salmista disse, eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? Eu fiz a mesma oração. Aí o pastor das nossas almas disse assim, estás olhando para o monte? Olha para os pés do meu filho Paulo. Se olhar para os pés, estava o apóstolo Paulo lá subindo, e aquele homem que entregou a bolsa lá, que desistiu de tudo, a gente foi lá, abraçou ele, acolheu ele, e ele não desistiu, diga glória a Deus. Sabe qual era a missão daquele camarada? Ele levou o apóstolo Paulo o tempo todo nas montanhas, até o último dia, até o final. Ele descobriu a força que ele tinha e descobriu o propósito dele naquela caminhada. Muitas vezes nós achamos que já chegou o fim, que não tem mais como avançar. Já era. Aquele homem lá também no Legendários pensava que era o final dele. Até ele descobrir a força que ele tinha dentro dele, que ele não só se levou até o final, até as 72 horas do track outdoor de potencial, mas aquele homem também levou o apóstolo junto com ele. Quando você pensar que está parando, que está desistindo, você ainda tem força para carregar outro. Quando você parar que é hora de jogar a toalha, que é o final, Deus está dizendo para você, você ainda pode carregar outro. Aquele homem na minha frente, apóstolo, e eu aqui, atrás dele, quando subi a montanha, eu olhando para os pés dele. Quando eu pensava que não, eu já estava no alto da montanha. Quando chegou na minha primeira montanha, pastor Alexandre, Deus curou meu joelho lá em cima. Eu não podia fazer isso. Deus me curou quando eu tirei o foco da montanha e foquei nos pés de um pastor, de um apóstolo. Oh, quão formosos são os pés daquele que anuncia as boas novas. Tire o seu foco da montanha. Tire o seu foco daquilo que tem impossibilitado você de chegar até o cume, até o alto. É comprovado que 93% dos homens, quando se convertem, quando chega na congregação, ele consegue atrair a sua família todinha, mulher e filhos, para dentro da igreja. É comprovado. É um dado que eu estou dando. 93% das famílias têm sido restauradas quando o homem decide viver por Cristo. Quando o homem compreende seu papel na família, a esposa, os filhos têm se firmado no Evangelho. Quando o homem de Deus estaciona para um projeto maravilhoso, olha lá, é atacado e muitas vezes dissolvido no meio da caminhada. Quantos homens não têm parado e esse projeto tem dissolvido no meio da caminhada? Agora, vejamos algumas coisas que acontecem, que podem acontecer e fazer você parar. Primeiro, se embaraçar em negócios.
Está lá em 2 Timóteo, a mídia pode colocar por gentileza, 2, 3 a 5. Vê o que aqui o texto vai dizer. Eu não sei se tem como colocar aqui, tem como colocar? 2 Timóteo. Gente, eu disse 1 Timóteo ou 2? É porque eu sou dislexo e descálculo, tá? Eu tenho um problema com numeração e com leitura. Vamos ler comigo. O que é que diz aí? Porque haverá um homem amante de si mesmo. É isso não. É 2 Timóteo 2, 3. É o versículo 3. Inverteu. É 2 Timóteo 2. Isso. É isso mesmo. 3 a 5, não é isso? Lê comigo. 1, 2, 3 e... As aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Olha para mim, bota só o versículo 4, por favor. O 4. Vamos ler comigo? Ninguém que milita se embaraça com negócios dessa terra. A gente tem se embaraçado com coisas daqui. A gente tem se complicado em negócios. Tem negócios que fazemos que Deus não está presente. Tem negócios que nós firmamos acordo e Deus está dizendo, eu não estou nisso. Tem sociedades que nós estamos fazendo e o Senhor está dizendo, olha, você me consultou, você me chamou. Está fazendo coisa sem comunicar a Deus, sem pedir orientação a Deus. Tem feito a gente parar, porque a gente tem atribuído culpa a Deus de algo que a gente não orou, não jejuou, não pediu confirmação, e tem parado muitos homens de Deus. Mas eu sei que você não é um desses. Posso ouvir um amém pelo menos? Onde há ilicitude, algo ilícito, Deus não se encontra. Você sabe que muitas coisas que te fizeram parar começaram em situações desaprovadas por Deus. Muitas coisas que nos fizeram parar começaram com coisas ilícitas. Que Deus disse, eu não estou nesse negócio. Muitas coisas que nos fizeram parar começaram com sociedades que nós fizemos ilícitas, visando lucro. E Deus está dizendo, eu não estou nesse negócio. E fez o quê? Fez muitos pararem na fé. Eu conheço pessoas que saíram de igrejas porque fizeram sociedades com pessoas que não eram de Deus, quebraram a cara e colocaram culpa em Deus. Mas Deus, eu sou teu servo. E Deus está dizendo, e qual é a comunhão que tem a luz com as trevas? E por que tu estás usando de jugo desigual? Porque jugo desigual não é só para casamento, não. Jugo desigual é para todo tipo de relacionamento. Tem gente se associando com ímpio e quer ver prosperidade, e quer ver honestidade, e quer ver lealdade, onde está tudo propício a ser o contrário. Maldito o homem que confia no homem, na força do seu braço. Sabe por que você está frio? Ou melhor, sabe por que você está morno? Porque você tem atribuído algo a Deus que não foi Deus que mandou você fazer. Você orou? Você pediu confirmação a Deus?
Outra coisa que nos faz parar: pecados não confessados. Pecados não confessados. É interessante, a mídia puder botar para mim, por favor, o texto novamente de Hebreus 12, a parte 1. Ele vem falando sobre essa questão, no começo mesmo, sobre negócios. Olha lá o que é que vem dizendo, vê lá, quando ele colocar aqui, aí você me disse, Hebreus 12, 1, que é o texto base. Ele vem falando também de se embaraçar sobre essa questão, olha lá. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço. Obrigado, gente. Deus abençoe vocês. Todo embaraço. O que é que está te embaraçando? Larga esse trem. Desce na primeira estação. Tem alguma coisa te embaraçando? Sai desse embaraço. Diga para o seu irmão, meu irmão, se você entrou nesse embaraço, saia de lá. Tem coisa que foi tu que entrou e Deus está dizendo, entrasse porque quisesse. Agora dá o teu jeito de sair. Você entrou porque você quis. Agora dê seu jeito de sair. Bota o dedo de profeta e diga, não foi você que entrou? Complete aí para ele, complete. Ou prova. Segunda coisa que nos deixa esfriados, frios, e nos faz parar: pecado não confessado. O pecado paralisa ao criar separação entre Deus e o ser humano, impedindo o crescimento espiritual e a comunhão com Ele. Está lá em Mateus 9, de 1 a 8. Vamos ler comigo? Ei, quando eu não confesso pecados, eu me esfrio. E a coisa complica. Vamos ler comigo? E entrando no barco, passou para outra margem e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe: Por que pensais mal em vosso coração? Pois, o que é mais fácil? Dizer ao paralítico: Perdoados são os teus pecados? Ou, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra a autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se foi para a sua casa. Versículo 8. E a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. Versículo de número 9. 9 não é até 8, né? Olha para mim. Esse texto ele faz uma menção desse paralítico, e ele faz um paralelo do que o pecado tem poder para fazer na vida do homem. Qual o poder? Paralisa. Diga-se comigo, o pecado paralisa. Ele faz menção desse texto falando o quê? Perdoados são os teus pecados. Aí ele faz menção do que? O pecado paralisa o homem. Ele fez prova que você saiba que o Filho do Homem tem poder para perdoar. Não é só perdoar, mas é também curar. Levanta-te e anda. Quando eu decido ir em busca de Yeshua, quando eu decido ir em busca de Jesus, viver uma vida para Ele, eu não só sou perdoado dos meus pecados, como também recebo uma sentença de avanço. Vai em paz, não peques mais. Lembra que ele disse para aquela mulher? Vai, levanta, toma tua cama, sai do teu comodismo e vai-te embora, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa.
O tempo de paralisação foi até hoje. O tempo de paralisia foi até hoje. O tempo de ficar estagnado foi até hoje. O Senhor está dizendo: toma aquilo que tem te prendido na cama, vai embora e avance outra vez. Não é lugar para parar. É tempo de avançar. É tempo de ir em frente. É tempo de não retroceder, mas é tempo de avançar. O que Jesus estava querendo ensinar, pastor, naquele momento do paralítico? Que o pecado tem poder de nos paralisar e o pecado nos afasta de Deus. Isaías 59, 1 e 2 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa nos ouvir. Mas as nossas transgressões, nossos pecados, fazem divisão entre nós e o nosso Deus, impedindo que Ele nos ouça. Os nossos pecados fazem divisão, nos separa de Deus. Então o que nos faz parar, pastor? Pecados. Aquele que perdoa o pecado, ele já está na casa. Aquele que tem poder para perdoar, ele já está no recinto. Ele é Senhor desse lugar. Ele é o pastor das nossas almas. E ele diz: se vos confessar os vossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos curar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos sarar, nos curar de toda injustiça. Que se com a tua boca confessares e o teu coração creres que o Senhor ressuscitou dentre os mortos, Jesus, olha lá, serás salvo. É a palavra que fala. A gente precisa voltar para a palavra, escutar os pastores de vocês, sair dos pastores coach, sair da internet, voltar para a doutrina de Sião, voltar para os ensinamentos da palavra. Pastor, o que paralisa mais? A gente falou que o que paralisa são os embaraços de negócios que nós fazemos. Segundo, pecados não confessados. O que nos paralisa? Você sabia que tem algo chamado de paralisia espiritual? É um estado de estagnação na fé, onde a pessoa se sente incapaz de crescer, agir ou viver conforme seu propósito, sentindo-se travado ou manco. E as causas podem incluir pecados, apego a situações passadas, lutas emocionais como mágoa e ressentimentos, e a falta do fervor pela vida religiosa. Existem pessoas que estão travadas por esfriamento espiritual, que pode ser por uma falta de perdão, pode ser uma mágoa de alguém, pode ser problemas passados, e começa a se isolar, criando assim falsas crenças, e vivendo por essas crenças. Minha mãe dizia assim: eu nunca vou perdoar seu pai, porque o meu pai saiu de casa, eu tinha 16 anos de idade. Eu vou tirar um dia para contar o testemunho. Meu pai saiu de casa e disse assim: eu estou indo embora de casa, mas eu vou ver a desgraça de vocês de camarote. Ali eu comecei a tatuar meu corpo, comecei a me drogar, eu cheirava uma lata de cola por dia. Comecei a me prostituir, eu era modelo, fazia passarela na época. Conheci o que acontecia por trás das passarelas. Eu era ator também, atuava, fazia teatro. Eu conheci atrás da coxia. Sadi, lembra desse tempo aí? Eu era o único cara no quartel que eu acho que usava barba. Eu tinha dispensa para barba. Aí eu fazia Paixão de Cristo aqui no Recife, eu era ator. E o pessoal dizia assim: é a Paixão de Cristo, não é a Paixão de Cristian. Com a barba grande, não era, Sadi? Dirigindo. E conheci como é que era o mundo lá atrás da coxia. Fiz muita peça teatral aqui.
nesse Teatro Barreto Júnior aqui. Muitas. E conheci minha esposa nessa vida louca. Ela dançava naquela banda Mancha de Batom. Quem já ouviu falar? Banda de brega. Ela era dançarina. E eu era ator. E ela disse que eu era atormentado. E eu era atormentado mesmo. Porque minha mãe era feiticeira. 5 anos de idade, minha mãe me levava para a casa de Umbanda. Para eu tomar benzimento, fumar aquele charuto, cigarro. Dava um passo em mim e dizia que eu tinha o corpo fechado. O testemunho é grande, mas eu não vou dar tempo de contar aqui. Outro dia eu conto para vocês. Mas desde os meus 5 anos que eu via demônios, que eu me relacionava com demônios, até atos mais profundos com demônios eu cometi. Para simplificar a história, hoje minha esposa, que era dançarina da banda de Mancha de Batom, ela é pastora também, libertadora. Dê um aplauso ao Senhor. E hoje eu estou aqui. Minha mãe, antes de ir para a eternidade promovida, se batizou nas águas, era diaconisa, era 12 também. Minha avó, que era afastada do evangelho há 50 anos, também voltou para Jesus, amém ou não amém? Se batizou também, era 12. Minha tia, que era deficiente mental, se converteu, porque a Bíblia diz, nem os loucos errarão o caminho. Minha irmã, que vivia na prostituição, se converteu a Cristo Jesus. Meu cunhado, que vivia na droga, se converteu a Cristo Jesus. Deus começou a salvar minha casa. Por quê? Porque alguém decidiu viver o Evangelho. Alguém decidiu viver o Evangelho. Se eu fosse alguém que ficasse paralisado por crenças limitantes, por paralisia espiritual, eu ia pegar essas coisas aí, irmãos, que me causaram danos e dor. Porque um jovem de 16 anos, escutando a boca do pai, eu estou indo embora de casa e vou ver a desgraça de vocês de camarote. Hoje meu pai é minha ovelha, eu batizei ele o ano retrasado. Dê um aplauso a Jesus. Deus mudou a minha casa, Deus mudou a minha história, porque eu não decidi paralisar, porque eu decidi avançar. Porque você está guardando essa raiva, está guardando, não está liberando perdão. Minha mãe dizia, eu não quero, não vou liberar, não vou liberar, não vou liberar. Sabe o que aconteceu com a minha mãe? Foi acometida com um câncer no seio. Doenças psicossomáticas, psique, soma, corpo. Depois eu descobri na psicanálise, que sou psicanalista, que a maioria das doenças, 95% das doenças são são psicossomáticas. Quando eu não libero perdão, eu libero para que o meu corpo receba visitação de caroços, de câncer. A falta de perdão é você querer tomar o veneno, esperando que o outro morra. Eu não vou para a igreja mais não, porque fulano me machucou, me magoou. Ei, tu é homem. Assume teu posicionamento como homem. Homem de Deus. Libera perdão. Libera cura. Você é sacerdote no seu lar. Você tem aquilo que você ligar na terra, será ligado no céu. O que desligar na terra, será desligado no céu. Você é sacerdote. Você é homem de Deus. Libera mágoa, libera ressentimento. Por isso que está se esfriando na fé, está paralisando. Existem lutas que travamos, que podem nos esfriar espiritualmente. Guerras travadas no reino espiritual, que mesmo tendo vencido essas guerras, nos faz esfriar e querer parar. Faltou um R aí. Você lembra da história de Elias? Eu não vou ler aqui, você lê em casa. O pastor pode mandar, tá, Jorge? O pessoal. Tem alguns erros aí, português ficou faltando corrigir. Vamos dar para você atualizado, é melhor. Tá bom? Ei, lembra de Elias? Elias tinha acabado de vencer, meu apóstolo, lindão. Os profetas de Baal. Isso é um coração tão grande, só tem esse bigode assim, mas isso é um amor de gente. Ei, tinha acabado de vencer uma batalha. Tinha acabado de vencer uma batalha. Tinha matado
vários profetas de Baal. A espada. Tinha feito aquele desafio todinho, não foi não, pastor Alexandre? Aquele desafio todinho, ainda molhou, não foi, apóstolo? Aí a rainha Jezabel, mulher de Acabe, disse: amanhã por essas horas eu vou fazer pior com ele. O que foi que Elias fez? Diga, correu. Foi se esconder. Chegou no deserto, colocou a pedra na cabeça, dormiu. Irmãos, você dormir com a pedra na cabeça significava que a cabeça dele estava muito pesada. O Senhor chega para ele e faz: o que é que tu estás fazendo aqui, Elias? Come e bebe, porque tua caminhada será longa. Diga para o seu irmão: estás fazendo o que aqui, Elias? Pergunta a ele: estás fazendo o que aqui, Elias? Coma e beba, porque grande vai ser a sua caminhada. Quem está entendendo o mistério? Daqui a pouco Elias foi e dormiu. Elias dormiu, diga, Elias dormiu. O que é que acontece? O anjo foi de novo. O que é que tu estás fazendo aqui, Elias, dormindo? Bora, levanta que a caminhada será longa. Elias só estava comendo e bebendo e dormindo. É o sonho para muita gente, não é não? Daqui a pouco ele dorme de novo. O anjo chega de novo. Elias, estás fazendo o que aqui? Que é o próprio Deus, né? Menino, comida, bebida, a caminhada é muito longa. Bora, anda. Ele começou a andar. Quando ele chega a um certo local, ele entra numa caverna. Diga assim: crente na caverna é complicado. Pergunta a ele: estás na caverna, varão? Se tu tiver, vai sair hoje. E vai sair na marra. Deus vai arrancar na marra. Chegou na caverna, diz a palavra que veio um vento forte e varreu toda a penha, toda a pedra que estava lá. Tirou tudo. Mas Deus não estava no vento. Caiu fogo, todo o cenário. Mas Deus não estava naquela ação. Daqui a pouco veio uma voz suave e mansa. Deus estava na voz suave e mansa. Muitas vezes nós queremos ver o auê. Muitas vezes nós queremos estar na xandaraia, para ver Deus falar. E às vezes Deus está dizendo assim, nas simples coisas: ei, menino, eu estou aqui. O que nos faz paralisar muitas vezes, mesmo depois de uma vitória, são as armaduras danificadas. A armadura que você usou para a guerra de ontem não está apta para a guerra de amanhã. A armadura tem que ser trocada. Efésios 6. Todas as manhãs. Capacete da salvação, couraça da justiça, escudo da fé, espada, cinturão da verdade, sapatos da preparação do evangelho. Estou pronto para guerrear, porque todo dia você está inserido numa guerra. Todo dia você está inserido numa guerra. Olha para mim. Tinha acabado de vencer uma batalha ali contra os profetas de Baal. Mas quando a rainha Jezabel faz ameaça, se retirou e foi para o deserto. Tem gente que está indo para o deserto porque está se colocando lá. Deserto não é lugar de crente morar. Deserto é lugar de transição. Deserto é lugar de passar, não firmar morada. Mas tem homens querendo firmar casa no deserto. E Deus está dizendo: o deserto não é o teu lugar. Deserto é escola. Deserto é lugar de transição. Deserto é lugar de passagem. Saia do deserto. Deus está pegando na mão de muitos homens nessa noite aqui. E está dizendo: olha, eu vou te tirar desse deserto.
eu vou te tirar desse deserto. Elias, sai da caverna. Elias sai, levanta, deixa de pantim, porque tu ainda tem um rei para ungir. Lembra de Jeú? Tu tens um para levantar como sacerdote, e tu vai ter alguém para colocar ele no teu lugar. Levanta que ainda tem trabalho. Diga para o teu irmão, levanta, porque tu ainda tem trabalho. Diga aí, irmão, levante. É para levantar mesmo, gente, levante. Tem trabalho para você, amém ou não amém? Tem trabalho, não podemos parar. Se Elias tivesse parado, não teria ungido reis e profetas. Se Elias tivesse parado, o que seria da chamada de Eliseu? Diga para o seu irmão, se Elias tivesse parado, o que seria da unção de Eliseu? O que seria da chamada de Eliseu? Se Elias tivesse parado no meio do caminho, como seria a unção de Eliseu? Ei, varão, tu não pode parar não. Tem gente para ser ungido. Tu não pode parar não. Tem gente para ser ungido. Tem gente para ser consagrado. Tem gente para ser cheio do Espírito Santo. Você não pode parar. Se é para aplaudir, faz direito. Nós não podemos parar. Nós não podemos retroceder. A nossa paralisia poderá custar muito alto preço para o reino de Deus. Ei, querido, se a gente parar, essa conta vai chegar no reino de Deus. E o preço é muito alto. A voz de comando hoje é para nós: não pare de lutar. Eu queria que você fechasse as alas aqui, pegasse na mão do teu irmão. Fecha as alas. Pega na mão desse homem de Deus aí. Eu queria orar por você. Oh, Rakamanaya Shedere Cantaramanaia Sondaramanás. Comece a orar em língua se você ora em línguas. Oh, Rikanaya Sondaramanaya Shedere Cantarabas. Rababababa Shedere Cantaramanaya Sondaramanaias. Pai, em nome de Jesus, aqui está esse homem de Deus, homem cheio de autoridade, de unção, e o Senhor nos trouxe aqui para dizer: eles não vão parar, eles não vão retroceder, eles vão avançar na chamada. Se Elias tivesse parado, Senhor, o que seria de Jeú? O que seria do profeta Eliseu? O que seria da unção de Eliseu? Teria abortado um projeto, teria abortado um propósito. Mas eu estou aqui diante de homens de Deus que vão avançar no seu propósito, que não irão retroceder, irão, Senhor, viver, meu Deus, o sobrenatural. Começa a abrir a boca, varão, começa a abrir a boca, varão de guerra. Começa a abrir a boca e começa a adorar. Comece a adorar, comece a adorar. Rakamanaya Shedere Cantaramanaya Sondaramanaias. Receba agora unção do alto sobre a tua vida, para viver o propósito, para viver o desatar sobrenatural. O Senhor toca na tua vida nessa hora. Receba essa autoridade, essa unção para viver o sobrenatural. Receba o toque do Espírito. Começa a adorar, começa a adorar, começa a adorar. Comece a adorar, é o teu tempo, é a tua hora. Ele conhece a tua estrutura. Oh, Rakamanaya Shedere Cantaramanaias. Não pare, Ele está vendo. Vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo. O Senhor entrega autoridade nessa hora. Um cajado novo na tua mão para avançar. Há um novo tempo de Deus estabelecido sobre Brasília Teimosa, sobre a Igreja Batista, a Igreja Central, aqui nesse lugar. Oh, Rakanaya Sondaramanaias. Volte, 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 volte. Não desista, não desista. Líderes de célula, homens de Deus, o Senhor te entrega uma rede nova. Haverá uma grande colheita, uma grande pescaria. Líderes de rede, o Senhor faz vocês avançarem
Há uma unção nova sobre esse território. Pastores, o Senhor entregará territórios em vossas mãos. Apóstolo do avivamento, o Senhor entrega territórios novos em suas mãos. Começa a adorar, começa a adorar, começa a adorar. Nada pesquei, parecia ser apenas só um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidi largar tudo e parar. Mas Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar. Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da sua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da sua vergonha eu vou